Toda mulher fazendo negócios no exterior tem uma história única e importante. A gente dá voz a elas. Vamos escutá-las? Bem-vindas, mulheres do business. Eu sou a Tatiana Metran e, excepcionalmente, eu não estou em Nova York. Eu estou no Brasil de férias com a minha família, gravando esse episódio. E o tema de hoje é determinação para vencer. Dias atrás, eu postei a seguinte frase nos stories do Instagram. É uma grande ilusão achar que quem ama o que faz gosta de executar todas as tarefas associadas ao trabalho. Muitas vezes, quando empreendemos no exterior, temos uma equipe e, portanto, delegar o que não temos saco para fazer está fora de cogitação. A gente acaba assumindo todos os papéis e executando as tarefas do business, das mais delicinhas às menos gostosinhas. Confesso que de todas as atividades associadas ao podcast, fazer edição às vezes é um calvário para mim, gente. Mas então por que diabos, mesmo não achando as mil maravilhas, eu continuo editando o episódio nosso de cada mês? De maneira geral, por que levantamos todos os dias e realizamos tarefas puro tédio? Será que mulheres de sucesso também têm itens na to-do list que, se elas pudessem, elas passariam longe? Para responder essas perguntas e, de quebra, me automotivar, eu fui pesquisar o cotidiano de empreendedoras que eu admiro e percebi um traço semelhante entre elas e atletas profissionais, que eu também admiro: a determinação. Determinação é tomar decisões, trabalhar horas, ter foco, ter medo, executar com medo mesmo, errar, repetir, cair, levantar, recalcular a rota e seguir motivada, apesar das tarefas chatas, porque temos uma fé inabalável na nossa capacidade, na nossa resistência e na certeza da vitória. Para bater um papo sobre determinação, essa habilidade tão importante tanto no business quanto no atletismo, eu convidei uma mulher que é tudo isso. Ela é um dos maiores orgulhos do Brasil no atletismo, mas também uma mulher do business. E é, gente, um exemplo de determinação, um dos maiores que eu conheço. Carla Moreno. A Carla é triatleta profissional e faz esporte desde pequena por causa de uma asma severa que comprometeu 54% das suas funções pulmonares. Dona de uma carreira vitoriosa, ela foi campeã mundial de triatlon e aquatlon, além de vice-campeã mundial de aquatlon, prata nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, mesmo tendo todo o seu material esportivo sido roubado horas antes de embarcar para a competição. A Carla representou o Brasil brilhantemente também nas Olimpíadas de Sydney e Atenas. Hoje, morando em Miami, nos Estados Unidos, a mãe do Zac, o cão mais fofo, e esposa do Sam, que é também seu treinador, essa paulista de energia transbordante é a fundadora da empresa CM Team, uma assessoria esportiva para atletas profissionais ou amadores. Carla, eu juro que eu não poderia ter um exemplo maior de determinação e eu estou muito, muito feliz de você ter aceitado o convite de conversar comigo. É uma honra para mim poder bater esse papo com você e vamos falar sobre determinação? Obrigada! Eu gostei, porque eu gostei assim que agora eu tô no podcast de business. Achei isso demais. Carla, mulher, além de nadar, pedalar e correr, você é mulher do business. Aceite essa realidade na sua vida. Escuta, vamos começar você me contando como é que você foi parar aí em Miami? Bom, os Estados Unidos nasceu na minha vida, de verdade, em 1998. Um pouco antes dos Jogos Pan-Americanos, que foi quando eu comecei a disputar o circuito mundial. Eu comecei no triatlo em 1996, antes disso fui atleta durante toda a minha vida, fui nadadora, enfim, fui nadadora profissional, não tão boa quanto no triatlo. No triatlo eu conquistei muito mais do que na natação, mas a natação sempre foi minha paixão. E quando eu comecei no triatlo como profissional em 1997, no ano seguinte eu comecei a competir profissionalmente e internacionalmente. Foi então que eu vim parar nos Estados Unidos para uma competição
E eu pisei aqui nos Estados Unidos e eu reconheci assim como minha casa. Sabe assim, quando você chega num lugar e você fala assim, parece que aqui é minha casa, sabe? Eu voltei pro Brasil, mas e depois disso eu fui para a Austrália, enfim. Mas eu vi aqui como minha casa. E cada vez que eu vinha para cá, que eu vim inúmeras vezes, eu sempre pensava, quero um dia morar aqui, sabe? E eu fui morando em diversos países. Na Austrália, por exemplo, eu morei 2 anos antes de disputar minha primeira Olimpíada, que foi Sydney, que foi a estreia do triatlon. Depois eu morei na Suíça e morei em outros países. Mas assim, sempre pisava nos Estados Unidos e pensava, um dia eu vou morar aqui. Meu último país que eu morei foi em 2010, até mais ou menos 2012, que foi Portugal. De Portugal voltei para o Brasil e eu e meu esposo queríamos fixar no Brasil um tempo ainda, para depois fazer o nosso plano de vir para os Estados Unidos. E quando eu estava já nesse período no Brasil, que foi em 2014, tinha planos de mudar para cá em 2017 ou 2018, estávamos ainda planejando tudo. Eu fui sequestrada. Foi um sequestro relâmpago, eu fiquei 1 hora e pouco com eles, e assim, foi um trauma tão grande. Em São Paulo, isso? Isso, perto do aeroporto de Congonhas, de Guarulhos, desculpa. Foi um sábado, mais ou menos umas 6 da tarde, e o carro estava em movimento, quando os carros abordaram e tudo. Quando eu voltei para casa, eu falei pro Sam, eu quero vender tudo, eu quero ir embora, eu quero ir para os Estados Unidos. Porque eu não conseguia dormir mais, assim, eu passei uns 4 meses ainda no Brasil, mais ou menos, e eu dormia 3 horas por noite, e eu acordava no meio da noite, sabe, angustiada e tudo mais. E eu só fui ter uma boa noite de sono, de verdade, o dia que eu mudei para cá, que foi em 2014. É incrível, né? Eu mudei para Claremont, que é perto de Orlando. Uma cidade onde tem um centro de treinamento. Nesse momento eu era atleta profissional quando eu mudei para cá. E lá eu conhecia vários atletas que moravam lá, que também me ajudaram muito a conhecer o local e tudo mais. O que eu mais conhecia era essa região aqui, a Flórida, também para ir mais fácil para o Brasil, sabe? Tudo isso. Tem uma questão também de clima, né? Clima, sim. Eu morava em Santos, né? Eu sou do interior de São Paulo, mas eu morei boa parte da minha vida em Santos. Então, aqui tudo me favorecia muito mais. Fiquei lá 3 anos e depois... E, Carla, eu sinto muito o que aconteceu com você no seu sequestro. Enfim, é uma violência no Brasil que ela alcança requintes de crueldade com as pessoas. Você imagina, você já tinha um plano de sair do Brasil, ok, mas o seu processo foi todo acelerado por um fato, sabe, que nós normalmente deveríamos estar protegidos, né? Eu lembro de ter visto recentemente um dado do Itamaraty, né, que é o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, falando sobre a quantidade de brasileiros que deixam o Brasil. Nos últimos anos ele tem crescido muito, hoje são mais de 4 milhões de brasileiros que moram fora do país, e uma das principais razões pelas quais as pessoas deixam o Brasil é por questão econômica, né, por não ver uma perspectiva de melhora, e também essa questão da violência. A gente não se dá conta, mas é um preço muito alto que a gente às vezes paga e sair do Brasil porque não nos sentimos protegidos. Mas enfim, eu queria agora entrar nessa questão da determinação. Quando eu estava fazendo as pesquisas sobre você, uma história em particular me tocou muito, que foi que você contou em uma das suas entrevistas que você era pequena e você competia em natação, e um dia você ficou até a premiação, você não tinha ganhado nada, mas você quis assistir a premiação e você passou muitas horas ali vendo todas as pessoas sendo premiadas, e aquilo entrou dentro de você. Você se projetou naquele lugar de vitória. Sim. E aí o meu sentimento é que a sua carreira, ela foi muito construída nessa determinação que você estabeleceu ali enquanto você era pequena. E aí eu te pergunto, o que é determinação para você? É quando você se visualiza no que você quer. E quando eu me visualizo no que eu quero, eu não olho para trás. E eu não consigo também pensar como isso não vai dar certo. Sabe? Não consigo
pensar assim, eu quero fazer isso e isso não vai dar certo. Por exemplo, quando eu comecei a nadar com 7 anos de idade, por volta de 8, 9 anos de idade, eu dizia para todo mundo, eu vou para os Jogos Olímpicos. Presta atenção, gente. Eu me visualizava nos Jogos Olímpicos. Só que eu não era uma nadadora nata. Pensa numa criança que vai numa competição, num festival de natação, e ela é a última a sair da água. Todo mundo já até tomou banho, já trocou de roupa, e eu não ganhava nada. E você tá lá, nadando, terminando sua prova. Sim, eu terminava e eu virava pra minha mãe, mas eu não ganhei. Mas a minha mãe sempre foi uma pessoa muito positiva, os meus pais, né, na verdade. Nunca cobraram que eu ganhasse nada, não. Eles sempre viam o lado positivo. Por exemplo, eu chegava numa prova, eu era a última, e minha mãe dizia, mas se você veio aqui, a gente conheceu essa cidade, olha, a gente veio passear aqui. E ela sempre via as coisas legais da cidade, sabe? Ela nunca falava assim, nossa, você treina e não sai do lugar. Não. E eu acordava todos os dias, eu treinava todos os dias, a minha mãe ali apoiando, meu pai também. Eu nadava numa piscina gelada, que não tinha aquecimento. Então, assim, é você querer muito uma coisa e você não consegue visualizar aquilo de uma maneira negativa. Eu vejo muita gente falar assim, eu queria emagrecer. Mas, tudo que eu tento, mas tenta como? Sabe? Não dá certo. Não. Você tem que visualizar aquilo acontecendo com você. Então, eu sempre visualizava isso. E eu lembro que, por exemplo, quando eu falava para alguém que eu ia para os Jogos Olímpicos, muita gente ria. Muita gente dizia, mas você é muito ruim. Falava assim para mim, você é muito ruim. Tipo, você não vai para os Jogos. Ou então, por exemplo, quando eu falava pro treinador, ele batia assim na minha cabeça e ele estava olhando para os outros alunos. Então, tipo, sim, sabe? Assim, tipo, Então rolava tipo uma subestimada mesmo, assim, de geral. Sim, gente, olha só. E eu não me preocupava com isso. Eu dizia, eu vou. Assim como quando eu pisei aqui em 1998, falei, eu vou morar aqui um dia, sabe? Então, assim, essa visão, essa coisa que quero fazer isso, vou fazer acontecer isso. Lógico que eu vou ter N problemas, que o caminho não é um mar de rosas. Então, essa é uma dúvida que eu tenho, por exemplo, quando você fala, né, eu visualizo que eu tô lá e que eu tô subindo no pódio, que eu tô segurando essa bandeira, por exemplo, né, e você realmente, é uma coisa que você fecha os seus olhos e você se vê nesse momento, mas você também visualiza o processo? Eu pergunto porque tem gente justamente que salta essa etapa do processo e aí é aí que eu acho que mora o grande problema de muitas pessoas e é aí que muita gente desiste, porque ela visualizou só lá em cima, só o lado bom, né, do negócio, mas o processo é super importante e muita gente não visualiza. Para você, visualizar o processo também faz parte da sua visão? Sim, todos os dias. Você tem que viver o dia a dia. Porque eu não vejo bom ou ruim, eu vejo como parte do processo. Que cada parte que você tem que passar faz parte daquilo que você tem que viver. Eu vou dar um exemplo que eu estou vivendo agora. Eu escolhi fazer um desafio em 2023. E esse desafio é uma prova de longa duração, de 3 dias. Eu nunca fui uma atleta de longa duração. Eu sempre fui uma atleta de velocidade. Não é velocidade porque o triatlo não é um esporte de velocidade, é um esporte de endurance, ok, fisiologicamente. Mas, sim, provas mais curtas, mais rápidas, com mais força. Não uma coisa que vai ficar o dia inteiro ali na endurance fazendo. Então, eu escolhi essa prova. Só que eu comecei a descobrir algumas lesões que eu não fazia parte do meu processo antes e descobri que ela vem através de uma doença autoimune. Então, eu tenho que tratar a doença autoimune para poder tratar as lesões. Então, por exemplo, nesse exato momento agora que você está me entrevistando, nesse período aqui, eu estou sem correr. Uau. Então, já tem 3 meses que eu não corro quase. Então, assim, cara, mas como você ainda consegue se visualizar que você tem no próximo ano várias provas, uma temporada cheia de provas e tudo? Calma, eu vivo um dia de cada vez. Eu me visualizo, sim, fazendo a prova que eu quero fazer, mas o que eu tenho que fazer hoje? O que eu tenho que fazer amanhã? O que eu tenho que fazer depois de amanhã? Vou fazer o que tem que ser feito e vou seguir.
e vou, e vou, e vou, e vou, até chegar lá. Então, assim, os problemas vão acontecer. Não é sempre que tá todo mundo ali, ai, olha só, a Carla só ganha fácil, levanta o troféu, levanta a faixa. Não. E tudo que tem por trás. E acordar às 4:30 da manhã, 5 horas da manhã e treinar. Agora eu tenho que trabalhar também, porque agora eu não sou mais atleta que vivo full time. Ah, pois é, isso muito me interessa, porque agora você não é mais só uma mulher do fitness, você agora é uma mulher do business. Então, como é que é essa rotina? Como é que você está conciliando essas duas funções? Conta um pouquinho, como é que é o seu dia? Eu já quero ficar cansada já. Na verdade, eu sempre acordo bem cedo, porque os treinos da assessoria começam às 6 da manhã. Então, eu acordo entre 10 para 5, 5 horas. 6 horas começam os treinos. Então, eu saio de casa às 5:30, 5:40. Estou saindo de casa para chegar no treino e começar o treino. Alguns treinos eu pratico junto, porque é o Sam que comanda a parte da assessoria em grupo, e eu trabalho mais com classe privada. Então, quando são os treinos de grupo, alguns dias eu ajudo a ele e outros dias eu posso treinar junto com os atletas. Isso é importante também porque os atletas têm a oportunidade de me ver treinando, eu posso ver mais de perto eles também para dar algumas dicas, enfim. Puxo, incentivo, enfim. Depois eu volto para minha casa, tomo o meu segundo café da manhã e normalmente daí eu já saio para dar classe privada. Aí eu vou. E a hora que eu vou ter um tempinho, eu nado, paro numa academia, nado, já tenho toda a bolsa dentro do carro. Depois eu saio dali, eu como. Aí eu vou, eu gosto quando eu posso passar na minha casa, isso é bom. Quando eu não posso, é tudo na rua que eu vou fazendo. Pá, 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 pá. Tem dias que eu trabalho até mais ou menos 9:30 da noite e tem dias que eu termino às 7 da noite. Então isso tudo depende de cada dia, mas é mais ou menos assim minha rotina, né? O dia inteiro. Gente, é ligada nem sei, no 220 é pouco para essa mulher, no 1.100. Sem parar. E eu treino muito menos do que eu treinava. Eu sempre falo, eu tenho muitas saudades quando eu era atleta profissional, porque quando eu era atleta profissional, eu levantava, treinava, comia, descansava, fazia recovery, acordava, treinava de novo. Eu treinava 3 períodos e isso dava 8 horas por dia de treino. Era muito mais fácil do que treinar, trabalhar, cuidar da casa. Então pronto. Então vamos aqui combinar todo mundo, vamos virar nadadora profissional, gente, que aí todos, entendeu? Casa, menino, papagaio, periquito, a gente já não tem mais isso, a gente vai ter, entendeu? Vai ter um fisioterapeuta para cuidar da gente, vai ter um nutricionista para cuidar da nossa alimentação. É isso, gente. A solução para os nossos problemas é vamos virar nadadora profissional. Cara. Quando eu era atleta profissional, eu falava, isso cansa demais, sim, cansa. Mas é muito diferente você treinar, trabalhar, cuidar da casa, fazer mercado. Meu cachorro precisa comer, se eu não passar em casa, ele não vai comer. Ou então, Sam, você tá em casa, põe comida pro Zac, tudo isso. Cara, é uma função mesmo. Me conta aqui agora, vamos então entrar nesse tema, como que foi essa transição sua de passar de atleta para a sua assessoria? Porque quando você chegou em Miami, você era full-time atleta. E aí, como é que se deu essa transição? O que aconteceu? Quais foram essas etapas, justamente, esse processo? Quando você vai parar? Essa era uma pergunta que sempre me faziam. Quando você vai deixar de ser atleta profissional? Você tem um plano? E eu não tinha um plano, eu dizia, eu não sei quando que eu vou parar. Eu dizia, um dia eu vou sentir essa vontade. Eu conversava com vários atletas que pararam, vários atletas, uns tinham planos já, tipo, eu vou competir até tal data e depois de tal data aposentei. Outros, então assim, eu não tive isso. Sabe por quê? Eu acho que eu não quis ter a sensação de essa é a minha última prova. Acho que eu não quis, sabe, isso ter esse último. Imagina, eu não queria sentir assim, por exemplo, a última vez que eu vou abraçar uma pessoa, a última vez que eu vou fazer tal. Eu não gosto disso. Eu sei, a gente tá no assunto sério, mas você é muito inimigos do fim, né? Então, eu não quis, sabe, assim, não fui dessa forma. E aí, um belo dia eu levantei com uma vontade de tipo, acho que eu não quero mais fazer isso. E eu falei assim, Sam, eu sinto que eu vou me aposentar.
Ele olhou assim pra minha cara e falou assim, por que você tá falando isso? Eu falei, não sei. Eu tenho essa sensação, que eu quero parar. E fui, passou 3 semanas eu sentindo isso, e eu falei, sim, já. Não vou mais fazer nenhuma prova como profissional. Reuni os meus patrocinadores que eu tinha nessa época e falei, eu sinto que é meu momento de parar de ser atleta profissional. Não vou deixar de competir, mas eu quero mudar. Quero fazer a transição para ser uma atleta amadora. Eu não quero mais ser profissional. Eu estava esperando que todos falassem, não, tudo bem, a gente faz a rescisão do contrato e tudo mais. Não, fizeram um novo contrato como eu, atleta amadora, os meus patrocinadores, e eu segui, a partir dessa data, eu fiz um post, publiquei tudo isso, e eu me retirei de profissional. Me tornei uma atleta amadora. E ainda assim, não tirei, ainda fiz mais outra certificação nesse período. Eu já tinha algumas certificações já, e não saí para trabalhar. E eu vou contar como que eu comecei trabalhando. Agora, como que eu comecei trabalhando? Me conta. Então, eu tinha os grupos já da assessoria, tudo, eu sempre ajudava e tal, mas não era algo que eu era treinadora, eu, sabe, tá dando minhas classes. Então, eu comecei com um grupo feminino. E foi assim, eu conheci uma pessoa, outra pessoa, e eu virei e falei assim, eu tô com vontade de montar um grupo de mulheres. Tem como colocar uma nota para mim na escola e pôr meu número de telefone para ver o feedback das pessoas? E por incrível que pareça, apareceram 20 mulheres. E eu reuni para tomar um café, assim. Sentamos, conversamos, eu falei o plano que era, como que iria trabalhar, cada uma falou o que gostaria de fazer, todo mundo assim, queria fazer uma atividade física, mas assim, não era ninguém, era atleta. Então, eu abracei o negócio e comecei um produto. Nossa, isso é muito interessante, porque você escutou as dores, né, dos seus potenciais clientes, dessas 20 mulheres que compareceram, então elas já tinham aí uma super necessidade, e você adequou o que você sabia fazer e o que você tinha para oferecer às necessidades dessa galera e o que elas estavam buscando. E agora, especificamente com relação à parte de administração da empresa, como é que você faz? Você e o Sam, vocês gerenciam isso juntos? Como que funciona? A cabeça mesmo da assessoria é o Sam. A parte toda de organização, por exemplo, quem tem que fazer o pagamento, quem não sei o quê, eu não sou boa nisso. E eu acho que cada pessoa, ela é boa em uma coisa. Então, eu fui buscar aquilo que realmente me motivava a trabalhar, da mesma maneira que me motivava dentro do esporte. Eu queria ter essa determinação que eu tinha dentro do esporte, trabalhando. Eu olhar para você e ver o que você quer realizar. Eu vou te ajudar a realizar seu sonho. O que você quer realizar? Tenho gente que chega assim para mim com uma foto falando assim, eu quero ficar mais ou menos com esse corpo. Eu quero deixar de fumar. Outra pessoa chegou para mim e falou, eu quero correr 5 quilômetros. Eu nunca corri nenhuma quadra. Não sei nem caminhar direito. Nem caminho. Então eu comecei a trabalhar com essas pessoas. Então, era uma realidade completamente fora da minha realidade. Eu fui buscar acompanhamento com psicólogo, como abordar essas pessoas, como tratar tal coisa. Então, eu fui conversando com médico, com psicólogo, enfim, fazendo mais cursos, aprimorando mais, levando a minha experiência, de toda a bagagem que eu tenho dentro do esporte, mais todos os estudos, porque eu acho que trabalhar com a saúde das pessoas, você realmente precisa ter conhecimento científico para ajudar na conquista. Então, eu tirei gente do sofá e coloquei para correr meia maratona, por exemplo. E a pessoa nunca nem se imaginava correndo. Mas isso foi day by day, step by step. Aquela coisa de todos os dias. Bem interessante essa reflexão, Carla, porque pelo que eu estou entendendo, assim, a sua determinação em ajudar essas pessoas, ela é tão grande que você se junta a outras, né? Serve como, inclusive, um imã para outros profissionais também que se juntam a você e vocês formam meio que uma equipe multidisciplinar para atender às necessidades, né, dessas pessoas, desses clientes. Mas aí tem uma perguntinha aqui que tá, sabe, não tá nem aqui no script não, mas que tá me cochichando atrás da minha orelha. Como que você lida com términos? Assim, porque uma pessoa que é muito determinada, eu não sei, assim, como que você vê finalização de ciclos, por exemplo, sabe? Eu já tive 4 grupos aqui que
que eu finalizei o processo. Inclusive um deles antes, no meio da pandemia, que já não dava mais para ter o grupo. E eu me reinventei. Eu fui buscar novas coisas, vou buscar outras coisas que eu queria fazer. Então, assim, eu não fico lamentando uma coisa que terminou. Eu acho que isso é uma coisa assim que eu vejo muitas vezes uma pessoa, ela quer uma coisa, ok. Mas uma coisa pode ter um começo, um meio e um fim. Nem tudo pode ser para sempre. E você tem que viver esse começo, meio e fim da melhor maneira possível e sair daquilo, não assim, aquilo terminou, uma coisa negativa. Não. O que eu aprendi? Como foi bom? Eu vivi aquilo. É assim que eu vejo minha carreira profissional que passou, assim que eu vejo o trabalho, alguns grupos que finalizaram. Por exemplo, quando um atleta sai da assessoria, que faz parte do processo, às vezes uma pessoa sai. E não ficar assim, saiu uma pessoa, não. Que ela seja feliz, que as portas estão sempre abertas para ela. Eu vou atender outras pessoas, outros sonhos. Maravilhoso. É assim que eu vejo. Uma coisa que eu percebi nas minhas pesquisas sobre você é o seu senso de observação. A sua determinação está muito ligada ao seu senso de observação. Por exemplo, quando você era atleta, você disse também em entrevistas que você sempre observava os seus competidores antes da prova começar, por exemplo. Você olhava para ver como é que ele estava fisicamente, tentava também olhar de uma maneira mais profunda, ver como é que estava o psicológico dessa pessoa. E essa observação, ela servia, né, para você na sua determinação e na sua prova, porque você sabia exatamente como que cada um estava antes de começar a prova. Então você tinha todo o seu processo, você tinha toda a sua preparação, mas você tinha essa capacidade também de observação do outro. E isso que a gente estava conversando agora, você comentando sobre a sua observação, que você observa as pessoas e você tenta trazer para elas esse olhar seu profissional, enfim, você fez essa transição e essa bagagem sua de atleta você trouxe para o seu business. Fiquei curiosa também, me perguntando, do outro lado, ou seja, o business te ajuda a ser uma melhor atleta? Eu acho que ele realmente... Agora eu estou me sentindo mais completa. Porque, por exemplo, quando eu vou numa prova, pensa quantas vezes eu já ganhei provas. Já conquistei tudo que eu queria. Então, assim, por exemplo, eu não vou mais quebrar nenhum recorde meu. Não. E isso é uma pergunta que as pessoas me fazem. Por que você continua? Se você não vai mais quebrar recorde. Eu não vou mais correr uns 5 km mais rápido do que eu já corri. Não vou. Estou muito, muito, muito mais lenta do que eu corria. Muito mais lenta do que eu nadava, muito mais lenta do que eu pedalava. Mas isso também faz parte do processo do envelhecimento. Eu já tenho 45 anos, eu não vou mais fazer o que eu fazia quando eu tinha 20, 25, 30. E isso faz parte de você também se aceitar como pessoa e você se amar como você tá, sabe? Eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu não ligo rugas, eu não ligo, sabe, para essas coisas. Eu penso sempre em me cuidar. Então, eu praticar o esporte, estou me cuidando. E quando eu vou, por exemplo, numa prova onde eu tenho os atletas que a gente trabalha e eu também posso estar competindo, não estou competindo contra eles, eu sempre estou competindo contra mim mesma. Eu vou fazer o meu melhor naquele dia, mas eu ver um atleta, sabe, conquistando, fazendo um recorde pessoal, completando uma prova. Eu tenho atletas que chegaram na assessoria que nunca fizeram um triatlon e, por exemplo, está completando um Ironman. E a pessoa sai dali com a medalha, ela segurando aquela medalha com orgulho, da mesma maneira que eu. E eu também vejo ela com o mesmo orgulho que ela se vê, porque eu estou trabalhando no processo dela. Vamos falar sobre motivação e a ligação que tem com determinação? Sim, eu acho que a motivação caminha muito com a determinação. Porque você tem que estar motivado para fazer algo que você quer muito. Se você perde a motivação, é muito difícil de você manter a sua determinação ali para chegar e conquistar aquilo. Então você tem que estar muito motivado, você tem que buscar coisas novas todos os dias. Como que eu vou agora que eu não posso correr, buscar coisas novas para me motivar, me manter treinando?
como que eu vou fazer isso, sabe? Então, eu começo a pensar em coisas que vão me motivar. Por exemplo, você vai fazer 1 hora de deep running dentro da piscina, sozinha. Imagina, você ficar ali correndo no mesmo lugar 1 hora. Pois é. Então, Então, aonde você vai buscar essa motivação? eu tenho 2 comentários sobre essa sua fala. A primeira, que me veio muito nitidamente um livro que eu gosto muito, que é um livro de cabeceira que eu tenho, chama Still Like an Artist. Acho que ele tem também uma versão em português. Eu vou olhar e depois passo aqui para as mulheres do business. Mas esse livro, ele é um livro pequenininho, e que fala sobre o processo criativo. E tem uma fala dentro desse livro que eu gosto muito, que diz o seguinte: o difícil não é você inventar uma coisa nova cada dia. O difícil é você reinventar a mesma coisa várias vezes, né? Então, por exemplo, é você se manter no mesmo tema e você abrir o seu leque e dizer ou mandar aquela mensagem várias vezes de formas diferentes. Então, isso para mim está muito também ligada ao atleta que precisa, né? Como você está falando, assim, eu vou fazer uma corrida todos os dias, que seja na piscina, ou enfim. E aí, como que você vai se motivar ou a produzir isso, a repetir essa mesma tarefa várias vezes? Sim, então, assim, você tem que trabalhar muito a sua mente. E aí eu entro no meu segundo comentário, que é essa diferença entre motivação e determinação. Muitas vezes a gente vê essas duas muito juntas, essas duas expressões juntas, mas elas têm, para mim, um significado diferente, porque a motivação, ela está muito ligada à minha animação. Sim. O que me anima? O que me motiva? O que me anima a abrir meus olhos 7 horas da manhã e levantar? Às vezes pode ser uma animação na força do ódio, né? Acontece muito. Mas, sabe, o que me motiva está muito ligado ao que me anima, o que me deixa contente ou, sabe, com essa energia para fazer uma determinada tarefa. E a determinação tá muito ligada para mim a o processo, como que eu vou chegar no objetivo que eu tracei, sabe? E são coisas, então, na minha opinião, diferentes. Agora, mudando um pouco de assunto aqui, eu acabei de me lembrar de pessoas que são muito determinadas e muito focadas no mundo do empreendedorismo e que também são atletas. Para mim vem assim de imediato a imagem do Abílio Diniz, por exemplo, que eu sempre me lembro de vê-lo fazendo maratonas, mas eu tenho amigas que são grandes empreendedoras e que são, sabe, têm altos postos em empresas e que precisam do esporte, sabe? E aí eu pergunto para você, por quê? O que, na sua opinião, leva essas pessoas que têm alta performance no trabalho a também buscarem alta performance no esporte? Tem muitas pessoas que têm muitos insights, têm muitas ideias enquanto treinam. Quando você treina, você produz hormônios que te estimulam, que te elevam, então assim, te traz coisas boas. E depois vai viciando também. Você está praticando cada vez mais. Isso é um dos pontos, tá? Uma das coisinhas, assim, um dos itens que eu colocaria. Então, isso vai te trazendo uma renovação de energia, tira o estresse, porque tem muitos trabalhos que são muito estressantes, né? E eu também vejo, assim, que essa parte da determinação, foco, motivação, tudo isso também o esporte te traz. E você vai se autoconhecendo também. Quanto você suporta, quanto você tem seu limite, tudo isso. E no esporte você leva isso e você leva isso para o business. Como que tá esse nível, sabe? Por exemplo, tem gente que sai do trabalho e precisa treinar. Pode ver que tem pessoas que são mais noturnas, tem pessoas que são da madrugada, de acordar muito cedo. Enfim, quem nunca fez o esporte e faz um pouco, é difícil depois ela viver sem praticar o esporte. Pelos benefícios que traz, sabe? As sensações que você traz boas no seu corpo
e o seu pique, o que você sente quando você está trabalhando. Então, eu vejo isso muito ligado. E hoje em dia, muitas empresas incentivam muito os funcionários a estarem praticando as atividades também. Mas, Carla, então por que a gente para? Porque, olha, eu sou uma pessoa que fiz balé clássico minha vida inteira, tá? Ai, meu Deus, meu momento aqui, aquele momento terapia com a coach, gente. Roubei, Carla, pra mim. Agora, desculpa. Agora é esse one-on-one aqui. Não, mas é sério. Eu fui uma pessoa super ativa. Eu tenho 1 minuto para te convencer a voltar. Então vai, me convence. Não, porque eu fui muito ativa durante a minha vida toda. Eu fazia balé todos os dias da minha vida, durante 11 anos. Depois eu saí do balé, fui pro karatê. Olha, foi um fracasso, mas um fracasso retumbante. Porque o professor falava, você tem que colocar os pés paralelos. E aí eu abria, sabe, assim, em segunda posição, assim. Eu queria fazer um pé de bailarina. Eu não conseguia, então foi um fracasso total. Primeira semana eu já fracassei. Mas eu comecei a nadar. E adorava nadar, enfim, eu sempre tive essa necessidade mesmo de estar ativa e para mim super funciona esse lance que você falou de você você esvazia a sua cabeça e oxigena o cérebro de uma maneira completamente diferente e eu penso em soluções que eu nunca tinha imaginado e eu penso quando eu tô correndo ou quando eu tô nadando, é impressionante. Mas aí tô parada e tô assim frio porque moro em Nova York e Nova York nessa época do ano eu tenho vontade só de comer batata e bacon e queijo derretido e fazer mais nada e chorar, entendeu? Então, com a falta de luminosidade, enfim, Carla, me ajuda como eu não sei. Eu, sinceramente, assim, sabe, por que a gente para e por que a gente não consegue voltar? Quando você para, lembra que sua mente é inteligente. Seu subconsciente é muito inteligente. Ele começa depois a te sabotar. Então, você começa a ver em outras coisas, tipo, eu não tô fazendo isso, então eu posso comer isso porque eu mereço. Eu não tô fazendo mais nada, eu mereço então comer isso. Eu mereço isso, eu mereço. E você vai. E tem muitas coisas que a gente vai no nosso dia a dia que vão criando hábitos ruins que faz com que você tire mesmo essa vontade de se exercitar. Então, por exemplo, as combinações de alimentos, de coisas assim, também pode deixar o seu corpo um pouco mais preguiçoso, um pouco mais sonolento, com mais dificuldade de despertar, e isso vai virando uma bola de neve. Você não percebe num período pequeno. Você vai percebendo ao longo do tempo. Então, o que eu sempre dou de dica para as pessoas é buscar uma ajuda. Não sair do nada você sozinha fazendo. E sim ter alguém, como eu, por exemplo, que você vá buscar uma pessoa que te motive, que esteja com você. Por exemplo, no meu caso, por exemplo, o Sam coloca os meus treinos e me diz o que eu tenho que fazer. Então, eu tenho que reportar para ele o que eu estou fazendo. Então, eu crio um compromisso que ele está fazendo uma coisa para mim e eu estou devolvendo para ele. Que, na verdade, é para mim que eu estou fazendo, não para ele. Excelente. Mas você tem que ter... Excelente. O que a gente chama em inglês é o accountability, Sim, né? Você tem que ter alguém que você está reportando, que você está conversando, que você tem que contar um pouco do que você está sentindo. Um treinador, ele também é um pouco psicólogo. Porque às vezes você está num momento ali fazendo um exercício, às vezes você desabafa um pouquinho de uma coisa, de outra. Enfim, e isso vai fazendo com que aquilo se torne mais prazeroso. Boa, gostei. Eu já peguei um atleta, porque eu trabalho com classe privada. E eu cheguei para dar treino para a pessoa e a pessoa estava super mal porque teve briga familiar e isso. Eu falei, vem aqui porque eu vim cancelar essa classe. Aos prantos, chorando. Peguei a pessoa, botei dentro do meu carro, levei para tomar um café. Tomou um café. Fiquei no café tomando café, conversa e tal. Levei a pessoa de volta pro parque, a hora que ela se acalmou. Coloquei ela para fazer uma atividade mais leve, um pouquinho, mexeu o corpo. E ela saiu sorrindo. Aí, gente. Ai, me leva, Carla. Tá, então que dica que você pode dar para mulheres do business que estão precisando dessa motivada para começar, justamente para começar, para dar esse start
No esporte ou no business? Ai, meu Deus. Nos dois. Ou nos dois? Vamos aí. Um pouco do business e um pouco do esporte, vai. Vamos terminar aqui a minha sessão privada, né, coach? No business e no esporte. No esporte, eu penso que a pessoa precisa ter um comprometimento com alguém primeiro, sabe? A pessoa que está muito ali sem motivação e tudo, buscar uma ajuda de um profissional. Até porque, se você não tem, por exemplo, um conhecimento dentro do esporte e tudo mais, para você voltar a praticar o esporte, lembra que seu corpo passou por mudanças, né? Uma coisa, você praticou esporte quando você tinha 20 anos, 30 anos, e assim vamos envelhecendo. Então, quando você quer voltar, que já parou um tempo, seu corpo passou por transformações. E essas transformações precisa ter alguém que possa te ajudar nessa área especializada. Porque só treinamento, eu digo isso, como que é meu business? Como que eu vendo meu business? Eu não vendo treinamento. Porque treinamento você entra na internet e baixa. Eu quero uma planilha de corrida. Você entra no Instagram, os blogueiros fazendo um monte de exercícios, tá? Mas o que você precisa? O que seu corpo pode fazer? Aí que tá o grande diferencial. Eu não vendo treino. O treino faz parte. Mas eu vendo uma consultoria para você. Quais são os seus problemas? O que você quer alcançar? E que horas que você vai treinar? Como você vai conciliar o seu trabalho com o seu treino? Então, tudo isso eu vou te direcionar para o que você precisa. E para o seu business, a motivação é você buscar todos os dias as coisas positivas. É difícil, claro, mas quando você tem algo muito negativo, você vê por que você tem que passar por isso. O que você está tirando de bom disso? Para você se motivar cada vez mais para você crescer? Ou então, me falta estudar um pouco mais? Por exemplo, eu estou fazendo uma coisa que não tá fluindo, não tá. O que falta para mim? Então, você todo dia está tentando se reinventar. Então, se isso não me serve mais, ok, fez parte desse processo. Não ter medo do novo. Não tenha medo. O máximo que você pode fazer é não dar certo, sabe? Então, você não tem esse medo. Eu não vou tentar. Se você não tentar, você não vai saber se vai dar certo. Você se planeja, tenta, arrisca, mete cara. Quem não tenta, não... É isso que a pessoa precisa, não... quem não tenta tem 100% de chance de falhar, cara. É o que eu sempre digo, assim. Se você não tentou, você tem 100% de chance de falhou. Exato. Entendeu? Sim. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. E uma coisa que eu tava pensando aqui, coisa de prestar contas, né? Assim, que você presta conta pro Sam e vice-versa, porque ele faz um trabalho para você e você tá prestando aquela conta. Eu acho que isso também serve muito pro business, sabia? Porque muitas vezes eu vejo que a gente não começa um negócio porque a gente tá muito sozinho. Você vai falar assim, tá, mas tanto faz. Se eu abrir minha empresa hoje, ou se eu abrir ela daqui a 10 dias, ou daqui a um mês, sabe? Eu não tenho que prestar conta para ninguém. Então, ter um grupo, assim, talvez, um grupo de pessoas que você fala assim, eu vou abrir uma empresa. E vai ser uma empresa de tal coisa. Então, você é meio que você está se comprometendo, né? Um comprometimento que você cria ali com aquele grupo de pessoas, para quem você avisou que você vai criar um business, né? E isso é super importante. Vamos passar para o bloco 3? We Mind Your Business. Carla, esse é um quadro fixo, onde a gente bate bola de perguntas idênticas e respostas rápidas para todas as convidadas. Você está preparada? Você correu quantos quilômetros, você nadou quantos quilômetros e você pedalou quantos quilômetros para estar nesse bate-bola? Para estar preparada para esse momento. São 25 anos fazendo triatlo. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Qual o primeiro produto ou serviço que você vendeu quando você era criança? Eu sou uma pessoa que eu me vendo. Eu convenci os meus pais do que eu queria fazer e eles sempre me apoiavam. Então isso já é um produto que eu estou vendendo. Mas eu trabalho desde cedo. Tive patrocínio desde os 12 anos. Que demais. Lá em São Paulo, quando você estava nadando. Isso. Eu morava em Dourado, na verdade. Comecei com os meus primeiros patrocinadores quando eu tinha 12 anos de idade. Então, olha, eu sou uma atleta, sou nadadora, você não quer me patrocinar?
E assim eu Gente, fui. é isso. Já tava ali se fazendo sua própria propaganda maravilhosa. Complete a frase. Concretizar o meu projeto nos Estados Unidos demanda muito. Determinação. A minha frase de autossabotagem de estimação é: Procrastinar. Às vezes eu procrastino muitas coisas. e aí, o que você faz? Ah, E- é uma coisa que eu falo, depois eu faço. E às vezes é de querer fazer muita coisa ao mesmo tempo. E aí você para. Sim, aí eu tenho que ir terminando, né? Põe a panela no fogo, ligo a máquina de lavar, vou ver onde tá o cachorro, vou não sei o quê. Eu não faço uma coisa de. Aí, então, às vezes eu procrastino algumas coisas que eu posso resolver mais rápido. Isso eu tenho que melhorar, tá vendo? Todo mundo tem coisas pra melhorar. Todo mundo, gente, todo mundo. Uma empreendedora que te inspira. Várias, várias. Não posso nem citar uma aqui, senão eu tenho muitas amigas que são, assim, muito empreendedoras, fantásticas, que eu me inspiro. Eu me inspiro em muita gente. Tem gente que eu nem conheço pessoalmente, mas eu assisto uma entrevista, uma coisa, e isso vai me inspirando. E você fala para elas, por exemplo, você chega a falar para elas, putz, você falou uma coisa que me inspirou pra caramba, você conversa com elas. Sim, sim. Que demais. Sim. Troco ideias, pergunto. E eu também recebo perguntas. Pois é, porque você é uma fonte de inspiração, né, dona Carla? Qual que é o borogodó do seu business? Eu vender algo que é personalizado. Eu trabalho com a pessoa como eu gostaria de ser quem trabalha comigo. Então, por exemplo, eu vou te atender como se eu estou no seu lugar, como que eu gostaria de ser atendida. Então, eu trato as pessoas como eu gostaria que me tratassem se eu estivesse no lugar delas. Quem são as pessoas que fazem parte da sua rede de apoio? Muita gente, mas o Sam principalmente. Eu tenho hoje patrocínios ainda, né? Daqui de Miami, como a City Bikes, que me apoia toda a parte desde que eu era atleta profissional. Tenho a Airlex, Van, eu tenho produtos aqui, Gu, enfim, eu tenho muita coisa por detrás. Eu não sou sozinha, eu tenho bastante coisas que estão por detrás da Carla Moema, que as pessoas só veem no Instagram, só vê ganhando uma prova. Os bastidores é muita gente fazendo muita coisa. Tenho quem faça minhas terapias, enfim. É super importante essa galera dos bastidores. De volta para o futuro, se você pudesse viajar no tempo, que recado que você daria para a Carla que estava começando a empreender? Eu acho que eu faria tudo como eu fiz. Eu vejo as coisas assim, que tudo que eu fiz foi tudo um processo. E eu gosto de viver esse processo. Eu gosto do novo. Eu gosto do que vai acontecer, de não saber o que tem no futuro, sabe? Então, tipo, eu não mudaria nada do que eu tenho feito, do que eu já fiz, sabe? Por mais que eu também tenha feito coisas que foram erradas, que não foram bem sucedidas, eu acho que isso faz parte de eu ter me tornado quem eu sou. Então, eu não sou uma pessoa que, se eu voltasse no tempo, eu mudaria isso? Não. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu já fui casada uma vez. E depois eu me casei com o Sam. Então, por exemplo, você se arrepende de ter casado antes do Sam? Não. Não me arrependo, porque fez parte do meu processo. Se meu casamento hoje tem sucesso, é porque eu aprendi do que não fazer para fazer acontecer melhor nesse. Essa visão é uma visão muito, eu diria que ela é quase que sofisticada sobre os nossos fracassos, eu acho. Tem essa sensação de que você está aprendendo, que aquilo está te servindo, que não é uma coisa inútil na sua vida e que pronto, sabe, fechou, fracassou, encerrou e pegou suas malas e foi embora. Não, há essa visão que é muito... Eu não gosto de dizer bonita porque tem a impressão que é romantizada e não tem nada de romântico, porque a gente sabe o que você falou aí durante essa entrevista, que tem muitas fases que são, difíceis pra caramba. Quando você estava no término do seu casamento, imagino que não foi nada fácil, né, esse período desse desligamento e tudo, mas você fazer disso um aprendizado e ter uma renovação de esperança porque não deu certo... Cara, eu acho que é aí, dona Carla. É isso que conta muito sobre o seu sucesso, sabe? É essa visão. Sabe o que faltou?
antes da gente encerrar esse papo. A gente falou sobre tanta coisa incrível aqui, que depois eu até vou fazer um recapitulativo, mas faltou você contar a sua peripécia, essa aventura que foi nada engraçada, nada divertida, mas que é uma história super inspiradora, no final das contas, que foi o roubo do seu material. Carla, que loucura! Eu me lembro de ver essa notícia nos jornais na época. Conta essa história para as pessoas. Eu acho que todo mundo merece saber, e com isso a gente fecha esse episódio. Vamos? Os Jogos Pan-Americanos de 99, eu estava indo para o aeroporto, eu já estava toda vestida. A seleção sempre viaja com roupa social. Eu estava com uma saia dessas justinhas, um blazer, camisa, gravata, sapato de salto. Era nesse estilo que se viajava para os jogos. E eu estava vestida assim, todas as minhas coisas estavam dentro do carro. Quando eu parei na porta de um bike shop em Campinas para pegar um capacete que eu ia levar, um cara chegou armado e levou o carro. E tinha tudo. E eu perdi tudo. E só que em 1999 não era como hoje, que você vai qualquer loja aí no Brasil e compra qualquer par de tênis de corrida. Não tinha. Os tênis que eu corria vinham do Japão. Meu Deus. Não, e tinha sua bicicleta dentro. Tudo. Eu tava passaporte, não tinha nada. Não fiquei com nada. Eu fiquei com a roupa, eu tava com a roupa vestida só. Meu Deus do céu. E nesse momento, eu liguei eu entrei numa casa, pedi pra pessoa deixar eu usar o telefone, porque na época também não tinha celular, não tinha nada. Ligar pra minha casa, pra avisar minha mãe, entendeu? Eu não sabia nem o que fazer, assim, sabe? Quando eu cheguei na delegacia pra fazer o boletim de ocorrência, a minha mãe começou a falar com outro, e a notícia se espalhou como pólvora, assim, sabe? Quando eu cheguei na delegacia, tinha um monte de repórter, um monte de gente, e eu pensei assim, nossa, deve ter alguém famoso aí na delegacia, né? Pra esse monte de gente aí. Quando eu entro, era tudo pra me entrevistar. Eu não sabia nem o que eu ia falar. Eu super nervosa, saí correndo, empurrando gente, imagina eu correndo de sapato de salto. Entrei na delegacia. Toda bonitinha, gente, com a roupa da delegacia. E aí cheguei e eu dei de cara com o delegado, explicando pro delegado. E o delegado, como assim entra uma pessoa correndo na delegacia, desembestada, passa por cima de todo mundo? O caso teve uma repercussão muito grande. Só que isso era uma segunda-feira, eu ia competir no sábado. E eu não... Em nenhum momento eu pensei que eu não ia. Olha só. Arrumei tudo, em 2 dias. Passaporte, novo visto... porque era pro Canadá, precisava de visto. Então eu tive que fazer tudo às pressas, tive 2 dias. Embarquei na quinta, cheguei lá na sexta-feira e a prova era no sábado. Meu Deus. Foi tudo tão corrido, minha mala foi extraviada para ajudar. Chegou no final do dia da sexta-feira, enfim. Só sei que eu arrumei tudo e eu tava lá. Na largada, eu lembro, essa sensação nunca passou na minha vida, nunca passou. Eu tenho essa sensação até hoje, de quando eu tava na largada dessa prova. E eu levei essa sensação para muitas outras provas também. Eu tinha uma alegria tão grande, que parecia que eu tinha tomado 15 cafés e mais umas 15 cápsulas de cafeína e mais algumas de taurina também. Eu estava saltitante. E era uma energia, uma coisa assim tão grande que eu ficava assim, sabe, uma coisa assim, eu não conseguia me conter que eu estava ali. E ali era a minha única chance de ir para os Jogos Olímpicos. Por quê? Porque ali tinha uma vaga para os Jogos Olímpicos. E eu falava isso desde criança que eu queria. Então, assim, o negócio estava batendo na minha porta. E eu pensava assim, eu tenho 2 horas para conquistar o que eu quero. Nesse momento eu pensei isso. Eu tô aqui, agora eu vou. E eu só pensava nisso. A vaga, a prova inteira. Isso aqui era como se eu estivesse flutuando na prova. Parecia que eu não cansava. Eu corri como nunca corri. Eu ganhei numa menina, numa canadense, que foi a única atleta que fez o índice. Ela foi classificada para 2 modalidades diferentes nos Jogos Olímpicos de verão. Olha só. E eu ganhei dela na corrida. A gente desceu para correr junto, eu, ela e a outra canadense, mais gente, claro, mas em poucos quilômetros já estava ali. E eu pensei assim,
a vaga, eu vou conquistar a vaga. E eu não podia acreditar que eu estava conquistando a vaga, sabe? Então, assim, essa sensação, para mim, acho que foi uma das provas mais marcantes por isso. Conquistei outras grandes provas também. Mas essa sensação dessa alegria, sabe? De eu estar ali, de eu visualizar tudo e pensar em 2 horas eu tenho chance de fazer algo diferente. Então, assim, você sempre tem chances de fazer algo diferente. Basta você acreditar e tentar. Pode não dar certo, mas se você nunca tenta... Eu sempre pensei isso em cada prova que eu fui fazer. Por isso que eu não fiz a última prova. Por isso que eu nunca falei, eu vou me aposentar hoje, essa última prova que eu vou fazer. Não. Eu sempre tinha algo novo por vir. E tenho. Então sempre eu vou fazer algo. Ai, Carla. E com essa história a gente termina esse episódio lindo de viver. Eu tô saindo Ai, obrigada. super energizada. Tô com essa euforia. Você conseguiu me passar essa euforia e pronto. Agora eu já quero correr, eu já quero pedalar, eu já quero nadar, tudo. Você já vai lá botar um maiô pra nadar amanhã. Total. Muito, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. E, cara, quando você vier a Nova York, pode ter certeza, para suas competições ou para a vida, eu vou estar lá de boca segurando as bandeirinhas. Carla! Vamos tomar um café. Conta e comigo. As pessoas que estavam aqui, que estão escutando e quiserem me mandar alguma mensagem, querem fazer alguma pergunta extra, pode entrar no meu Instagram. Que é? Carla Moreno Tri. Me manda uma mensagem, inbox. Qualquer pergunta, eu vou responder com toda certeza. Eu não deixo ninguém sem resposta e sempre passo uma mensagem para a pessoa, se ela tiver com alguma dúvida, alguma coisa que eu possa ajudar, né? Eu gosto muito de ajudar as pessoas. Linda, maravilhosa. Muito, muito obrigada. Porque é isso que a gente vai levar dessa vida, na verdade? É exatamente. É isso aí. Muito obrigada a você pela entrevista e um beijo a todos. E assim, suada, com o calor do Brasil e mais energizada do que Duracell, que eu termino esse episódio, Mulheres do Business. Ficaram tantos aprendizados desse papo com a Carla Moreno sobre determinação, sobre a importância de visualizar o sucesso e não ter medo de realizar todas as etapas necessárias para vencer, sobre como o fato dela ser atleta ajuda no business dela e vice-versa, sobre o que mais? Os benefícios do esporte para quem ocupa cargos estressantes, como você, né, mulher do business. E também no final, ela nos contou sobre um dos momentos que poderia ser muito triste, mas graças à determinação dela, isso virou uma medalha nos Jogos Pan-Americanos e classificação para os Jogos Olímpicos. Não é demais isso, gente? Olha, o nosso papo não termina aqui. Vem dar um oi para mim lá no Mulheres do Business, no Instagram ou no LinkedIn, vem! Mulheres do Business é uma comunidade de mulheres incríveis que fazem negócios no exterior. Nem nativas, nem completamente estrangeiras. Somos únicas, mas não estamos sós. Tchau, gente. Vou ali colocar meu maiô e dar as minhas primeiras braçadas olímpicas. Já me visualizei.